Às vezes os jogadores fazem gols tão absurdos e inacreditáveis que acabam ficando marcados na história do futebol. Por isso neste vídeo você vai ver alguns dos gols mais icônicos e bonitos da história e que provavelmente jamais irão se repetir. Em setembro de 2016 o Arsenal quase se complicou, mas conseguiu vencer o Ludogorets por 3-2. Mas sem dúvidas nenhuma, o que roubou a cena foi o gol do meio alemão Mesut Ozil. Ele recebeu uma bola em profundidade um pouco à frente do meio campo, chapelou o goleirão e depois, fingindo que ia chutar, cortou os dois zagueiros ao mesmo tempo e assim só teve o trabalho de empurrar para as redes com o gol vazio. Durante um duelo entre Leicester e Tottenham, o popular e goleador atacante inglês dos Spurs Harry Kane marcou um gol um tanto quanto inusitado. Após receber um passe de calcanhar, Kane adiantou na frente para tirar os zagueiros, mas acabou perdendo o equilíbrio. Porém, o inglês mostrou que atacante bom não precisa estar em pé para tirar do goleiro e marcar. Em maio de 2012, o Newcastle, que ainda não tinha a força de hoje, conseguiu inesperadamente vencer o Chelsea, que inclusive venceu a Liga dos Campeões desse ano. E o que roubou a cena foi um golaço de Cissé que entrou para a história. Ele recebeu um passe de peito após uma cobrança de lateral e não pensou duas vezes, mesmo com a bola quicando, pegou de primeira em um 3 dedos absurdo e a bola pegou tanto efeito que deixou o goleirão Peter Cech perdidinho na jogada. Mas se você acha que um jogador só vai fazer um gol estranho, dá uma olhada no que o mesmo Cissé fez jogando pela Liga Chinesa. Sem dúvidas, a Europa é o polo do futebol mundial, mas não é só lá que acontecem lances e gols inusitados. Dá uma olhada nesse golaço que marcou um atacante do Ordabase Futebol Clube, um clube do Cazaquistão. Com um toque na bola ele dominou e já chapelou o zagueirão, que ficou perdidinho no lance e depois só teve o trabalho de tirar do goleiro. Durante um confronto entre Celta de Vigo e Atlético de Madrid, a bola chegou na área defensiva do Atlético e o atacante Pablo Hernández, que estava sendo pressionado por Godín, com apenas um toque inesperado de calcanhar, confundiu o zagueiro e o goleiro dos colchoneiros. O goleirão já estava indo para o outro lado, mas o espanhol acabou estragando seus planos. Em 2016, a Roma venceu o Palermo por incríveis 5-0, mas sem dúvidas, o gol mais bonito foi marcado pelo egípcio Mohamed Salah. O meio-campista Nainggolan lançou para ele, que acabou adiantando muito no domínio, e o goleiro interceptou, mas a bola sobrou novamente para Salah, que mesmo sem ângulo e com o goleiro e o marcador em sua frente, achou um espaço quase inexistente para mandar a bola para as redes. Lembrou até mesmo um gol do Thiago Silva nos tempos em que ainda vestia a camisa do PSG, mas no caso do brasileiro, o bandeirinha disse que a bola saiu, portanto esse golaço acabou não valendo. Roberto Carlos era conhecido por ter um dos chutes mais fortes da história do futebol, e nesse gol não foi diferente. O lateral brasileiro recebeu um lançamento um pouco forte na ponta esquerda, e quando todos esperavam um cruzamento, ele usou a potência de seu chute, fazendo com que a bola pegasse um efeito que enganou o goleiro, e assim marcando um dos gols mais bonitos e icônicos de toda a história. Este é sem dúvidas um dos gols que entrou para a história do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O meio-campista Seedorf recebeu a bola no meio de campo e rapidamente percebeu o goleiro do Atlético fora de posição. O que ele fez depois, veja você mesmo. Um chute muito colocado e com uma velocidade insana. Se você, assim como eu, é um grande fã de futebol, provavelmente vai se lembrar desse gol. Ele aconteceu na temporada 2001-2002. Após um passe onde a bola veio pingando, a solução de Bergkamp foi apenas um toque consciente para deslocar o zagueiro em um giro espetacular e então, frente a frente com o goleiro, só finalizou no cantinho. Esse gol depois acabou sendo eleito como o gol mais bonito da história de 25 anos da primeira divisão inglesa. Como o próprio Bergkamp falou depois, foi puro instinto. Durante a final da Supercopa da Espanha de 2014, Barcelona e Real Madrid vinham empatando em 1-1 até os 85 minutos de jogo, quando o lateral português Coentrão conseguiu evitar a saída de bola e acionou Gareth Bale, que antes do meio-campo deu um tapa para frente e em uma arrancada que o Sport jamais esquecerá, deixou o zagueiro Bartra comendo poeira e depois finalizou para deixar o Madrid na frente. Neste lance, Bale atingiu uma incrível velocidade de 34,7 km/h.
No início de 2015, o atacante do Milan, Jeremy Menes, anotou um gol um tanto quanto incomum. O jogador aproveitou um recuo ruim da defesa do Parma e com apenas um toque conseguiu um drible da vaca no goleiro, mas que o deixou sem ângulo para uma batida. Porém, ele soube improvisar muito bem para garantir o quinto gol da partida ao Milan. Também em 2016, o Las Palmas perdeu para o Villarreal por 2-1, mas o gol que Boateng marcou para o clube visitante entrou para a história. Foi aos 31 minutos do primeiro tempo, em uma jogada muito bem trabalhada em uma linha de passe precisa, até que Tanusu deu um passe maravilhoso de calcanhar no ar, mandando para Boateng, que pegou de primeira em um voleio espetacular e sem chances para o goleirão adversário. No final de 2019, Juventus e Atlético de Madrid se enfrentavam na casa dos italianos e o clube espanhol vinha conseguindo segurar o 0-0. Mas isso durou somente até os 45 minutos do primeiro tempo, pois a Juve ganhou uma falta na parte lateral da grande área e, de repente, quando ninguém esperava, o argentino Paulo Dybala bateu direto pro gol e fez um golaço absurdo. Nem mesmo o goleirão estava esperando, porque a bola passou muito perto de suas mãos. É claro que se estamos fazendo uma lista com golaços inusitados, Ibrahimovic não poderia ficar de fora. O sueco é conhecido por ser um dos jogadores com mais gols desse tipo em todo o mundo, e em um duelo entre Suécia e Itália, mais uma vez ele aprontou das suas. A bola espirrou na área italiana e Ibra fez uma acrobacia sensacional para encobrir o goleiro que estava em cima da linha. Veja como ficou a sua perna durante o movimento. Em 7 de dezembro de 2019, o popular jogador coreano do Tottenham, Heung-min Son, marcou literalmente o gol Puskás dessa temporada. O sul-coreano recebeu a bola ainda em seu campo de defesa, arrancou e passou literalmente no meio do time todo do West Ham, e quando na área chegou, bateu na saída do goleiro. Em um cruzamento, a maneira mais comum de marcar um gol é de cabeça ou com os pés, certo? Mas não nesse caso. No início de 2011, Inter de Milão e Schalke 04 se enfrentavam por um duelo na Champions League. O goleiro do time alemão era ninguém mais ninguém menos que Manuel Neuer, que sempre foi popular por suas saídas inusitadas do gol, mas foi nesse dia que o histórico goleiro se deparou com o Stankovic. Após um lançamento do defensor da Inter, a bola chegou perto da área. Neuer percebeu a trajetória e rapidamente antecipou o atacante adversário de cabeça, mas o que ele não esperava é que Stankovic pegaria de primeira do meio do campo, não dando nem chance para o alemão, e assim marcando um dos gols mais lembrados da história da Liga dos Campeões. Ninguém pode negar que todos os gols da lista são extremamente históricos e que fazem valer o ingresso, mas agora queremos saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Qual desses golaços que te mostramos você achou o mais bonito, levando em conta o lance em si e também o contexto da partida? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera.